Olá, tudo bem com você? Sou Gorete Costa e sou contadora de histórias. Estou aqui no canal da minha igreja, Igreja Batista Manancial, para contar uma história para você. Mas antes vamos combinar uma coisa. Pega essa história e manda para os seus amigos, para os colegas da escola, para os vizinhos, para os primos, para as primas e vamos espalhar boas histórias por aí, tá bom? E também, antes de começar as nossas histórias, costumamos esquentar as orelhas. Vamos lá? Mãozinhas pra frente. Uma história vai começar. Nossas orelhas vamos esquentar. Esfrega as mãozinhas, esfrega, 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 esfrega. Quando as mãozinhas estiverem bem quentinhas, coloca nas orelhas. Orelhas quentes? Então vamos lá, porque uma história já vai começar. Bem, no nosso último encontro, nós continuamos a história de Samuel e já começamos a história de Davi. Vamos então relembrar. Samuel, filho de Ana, que o pediu a Deus. Vocês lembram? Samuel, ainda pequenininho, ouviu a voz de Deus. E Samuel cresceu e continuou ouvindo a voz de Deus, tornando-se um grande profeta e juiz de Israel. Na época de Samuel, o povo andava nos caminhos de Deus. Mas nessa época o povo tinha um rei Saul, também já contei para vocês, que andou se afastando dos caminhos do Senhor. Por isso Deus falou para Samuel ungir um novo rei. Vocês lembram? Isso, o pequenininho pastor de ovelhas, Davi. Pois bem, a nossa história é a continuação. Semana passada nós estávamos em 1 Samuel 16, quando Samuel ungiu Davi. E vamos continuar, tá bom? Bem, naquele tempo, como eu já disse para você, o rei Saul, ele se afastou dos caminhos de Deus e andava fazendo o que era muito errado. E por causa disso, estava cheio de perturbações. Até que alguém disse para ele que o melhor seria que ele chamasse alguém que tocasse harpa. Você sabe, harpa, aquele instrumento de cordas que tem um som lindo. Assim ele ficaria calmo. E foi o que ele fez. Ele mandou chamar um rapaz. Adivinha só quem era o rapaz? Davi. Isso, disseram para ele que Davi era pastor de ovelhas, era bonito e era filho de Jessé, e ele tocava lindamente harpa. Então Davi passou a ir para o palácio sempre, e quando ele tocava sua harpa, o rei se acalmava. E indo sempre ao palácio, ele aprendeu coisas sobre como ser um rei, como viver dentro de um palácio com todo aquele povo. Bem, Saul começou a gostar muito de Davi, muito mesmo. Mas um belo dia, um povo inimigo do povo de Deus, um povo chamado Filisteu, ameaçou guerra contra o povo do Senhor. E foi uma coisa horrível, porque os filisteus eram guerreiros e, além do mais, eles acamparam e saiu à frente deles um gigante chamado Golias. Golias não só era grande e forte, como era um homem muito mau, muito mau. Golias então disse: mande-me um homem do meio do seu povo que seja capaz de me derrotar. Se ele me ferir, nós seremos seus escravos. Agora, se eu ferir, vocês serão nossos escravos. Os homens do exército ficaram apavorados porque Golias era gigante, era enorme. E quem iria ter coragem de enfrentar aquele gigante? Pois é, os homens do povo de Deus, o exército se juntou e foi se aproximando, mas ninguém teve coragem de ir. Até que Davi, ouvindo tudo aquilo, aquela afronta a Deus, Davi chegou para o rei e disse: eu vou. Mas o rei disse: menino, você é muito novo,
ele já é um guerreiro, ele é forte, ele está acostumado com guerra. Você ainda é um menino, eu não posso deixar isso acontecer. Senhor, eu sou um menino, mas saiba que eu já matei um urso e um leão que tentaram devorar as minhas ovelhas, e eu os matei com o poder de Deus. Deus me encheu de força e assim eu fiz. Saul então disse, tudo bem, você vai, mas você vai ter que vestir uma armadura. Porque você não pode desse jeito. O rei então deu a sua armadura para Davi, mas era tão grande e tão pesada, ou será que Davi que era pequenininho? Bem, o fato é que Davi não conseguia nem andar com aquela armadura. E ele disse, não, senhor, eu não tô acostumado com isso não, eu vou mesmo, do meu jeitinho mesmo. Passou só ali no ribeiro, pegou algumas pedrinhas redondinhas para colocar no seu, deixa eu dizer, na sua funda, como se fosse uma baladeira, um estilingue. Ele colocou as pedras que serviam para rodar e jogar no seu alvo. E ele foi lá pegar algumas pedrinhas e se aproximou do grandalhão. E o grandalhão lá estava. Quem é esse que se aproxima? Quando lá vem Davi, pequenininho mesmo, e disse, você usa espada e escudo e afrontou o Deus de Israel, mas eu vencerei você com o poder de Deus. Golias então deu uma gargalhada e ofendeu ainda mais e disse coisas horríveis contra Davi. Mas Davi, com o poder de Deus, colocou uma pedra na sua funda e girou, e a pedra foi mesmo na testa do gigante filisteu e puf! O gigante então rodopiou e caiu mortinho no chão. Todos então começaram a vibrar. Davi é o nosso herói, o nosso gladiador, o nosso vencedor! E todos ficaram muito felizes com Davi. Davi então glorificou a Deus, porque ele sabia que aquela força não era dele, mas sim de Deus, que pode todas as coisas. Quer saber um pouco mais dessa história? Está lá em 1 Samuel 16, a partir do a partir do verso 14, tá bom? E aí você vai saber um pouco mais dessa história. Agora, só relembrando um pouco. A gente está nesse estudo de heróis da fé, né? Heróis, não aqueles que têm capas ou superpoderes, mas aqueles que seguem os caminhos de Deus, como tantos que a gente já viu. Moisés, Josué, Débora, Ruth, Noemi, Samuel e agora Davi. Vamos agradecer a Deus, então, que Ele nos fortaleça para que nós possamos sempre seguir o nosso caminho. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que nos enche de esperança e de fé. Que o Senhor possa tocar em cada coraçãozinho de cada criança que está vendo ou ouvindo essa história. Em nome de Jesus, amém. Bem, hoje é um dia muito especial. Quero mandar beijo para todas as nossas crianças e dizer que eu acredito que no próximo domingo a gente já esteja juntinho na nossa igreja, mas com todos os cuidados necessários, tá bom? Sei que a gente vai estar doido para dar beijinho e abraço, mas por enquanto a gente não pode, mas só estarmos juntos já é muita coisa. E eu quero dizer também que hoje é aniversário da Lívia. Lívia, feliz aniversário! Tá crescendo cada vez mais, que você cresça em graça e sabedoria diante de Deus. E beijo para todas as nossas crianças. Tchau, pessoal!